Fala pessoal, tudo certo? Vou resolver com vocês agora todas as questões de física que caíram na prova do Enem de 2020, bem passo a passo, para você entender tudo bem direitinho, conseguir lá e fazer uma grande prova, tá certo? Já aproveita, clica no sininho para receber alerta de todas as aulas que eu vou publicar aqui no canal e vem muita coisa boa pela frente. E claro, se você gostar da resolução, deixa um like ali no vídeo, porque isso é bem importante para ajudar o canal a crescer, tá certo? Então, gente, bora lá mandar ver juntos! As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores. Ao baixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o quê? Gente, olha só, deixa eu colocar para vocês aqui uma imagenzinha de uma panela de pressão, tudo bem? O que acontece ali dentro? Conforme a chama está acesa, a gente tem o quê? Temperaturas cada vez maiores, tudo bem? Aí, o que acontece? Essa água, ela consegue ultrapassar os 100 graus Celsius. A gente aprendeu que existe um gráfico da pressão em função da temperatura, e aí a gente tinha o chamado diagrama de fases, né? Que da água tinha mais ou menos esse formato aqui. Aqui eu tenho o estado líquido e aqui eu tenho o estado gasoso. Tudo bem? Seria para a gente o vapor d'água. Bom, a gente sabe que quando a pressão é 1 atm, a água ferve a 100 graus Celsius, tudo bem? Só que lá na panela de pressão, a pressão ela fica maior do que uma atmosfera, tudo bem? E a temperatura vai ficar um valor aqui, maior do que 100 graus Celsius, tudo bem? Quem regula essa pressão que a água atinge ali dentro é pra gente essa tampa que está aqui. Tudo bem? Então, o que acontece? A gente acende o fogo alto, aí a temperatura começa a aumentar ali dentro, a pressão vai aumentando, e aí vai chegar num limite de pressão aqui, tudo bem? Esse limite de pressão, que é regulado por essa tampa, define a temperatura limite que vai chegar ali dentro. Então, quando a gente vai lá e baixa o fogo, a gente continua fornecendo calor para que a água continue fervendo, tudo bem? A pressão, de novo, sendo limitada pelo peso da tampa ali, certo? Então, com a pressão constante ali, que é a pressão feita pela tampinha, a gente vai ter o quê? A temperatura constante e acima de 100 graus Celsius. E o alimento vai cozinhar mais rápido. A vantagem de baixar o fogo é o quê? A gente vai gastar menos gás com isso, tudo bem? Se eu mantiver o fogo alto, a única coisa que vai acontecer é que a água vai mudar de estado, né? Vai vaporizar mais rápido, mas não vai fazer ela ficar pronta antes do que se eu baixasse o fogo. Por isso a grande vantagem ali da panela de pressão, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha lá nas alternativas, Ele fala o seguinte, né? Que normalmente as pessoas baixam a intensidade do fogo em panela de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores. Ao baixar o fogo, reduz-se a chama, beleza? Pois assim evita-se o quê? Evita-se o aumento da pressão interna e os riscos de explosão? Não, né, gente? A pressão interna é regulada pelo peso da válvula ali, como eu te falei. Evita-se a dilatação da panela e a desconexão com a sua tampa? Não, né? A panela vai estar ali, ela já é projetada para que, ao dilatar a panela, a tampa dilate junto e ela continua fechada, tá bom? Evita-se a perda da qualidade nutritiva dos alimentos? Não, gente. O fato de baixar o fogo não vai mudar uma propriedade nutritiva de um alimento, mesmo porque a temperatura fica a mesma ali com fogo alto ou fogo baixo. A deformação da borracha de vedação, não, né? Ela já é projetada para trabalhar e funcionar bem aquelas temperaturas e aquelas pressões. E por último, evita-se o consumo de gás desnecessário. Perfeito, a gente consegue economizar gás, tá certo? Então, nosso gabarito é a letra E, tá bom? Os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados da tecnologia redutora de ruído, cancelamento de ruído CR, além de transmitirem música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, como barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó.
Os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos regulares como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco de turbinas de avião contribui para reduzir a fadiga de ruído, um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistamos vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor e mais seguro, porque a partir da hora que a gente consegue reduzir esse ruído externo, a gente não precisa ficar elevando o volume para o volume alto, né? Fazer com que a gente perceba menos esses barulhos externos. Basicamente é isso que ele disse ali no texto, tá? Agora vamos ver o que mais a questão fala pra gente ali. Ela diz assim, ó: a tecnologia redutora de ruído utilizada na produção de fones de ouvido baseia-se em qual fenômeno ondulatório? Ô, gente, vamos lembrar um detalhezinho aqui das nossas aulas, tá? Imagina uma corda esticada aqui e um pulso de onda indo ali para a direita, tudo bem? Quando esse pulso de onda chegar nesse ponto aqui, se eu quiser cancelar essa onda, ou seja, se eu quiser suprimir os efeitos dela, o que eu preciso? Eu preciso gerar uma onda com um pulso com a fase invertida e vindo nesse sentido, tudo bem? Para quê? Para que quando os dois se encontrem nessa região aqui, a gente tenha o quê? Um interferindo no outro, para que a gente tenha o fenômeno da interferência, nesse caso, como uma vai roubar a amplitude da outra para que elas se anulem, é interferência do tipo destrutiva, tudo bem? Claro que essa interferência destrutiva vai acontecer em que caso? Ó, esse pulso aqui, eu vou dizer que ele tem uma frequência F1 e esse pulso aqui tem uma frequência F2. Eu só percebo essa interferência quando eu tenho o quê? A mesma frequência. Por isso que o fone vai fazer o quê? Ele vai captar a frequência externa e vai emitir uma frequência igual ali dentro, só que com a fase invertida para anular esse ruído, tudo bem? Basicamente é isso que acontece. E claro, né? Para que essa interferência destrutiva seja uma interferência total, para que suma completamente esse ruído, a amplitude dessa onda aqui precisa ser igual à amplitude dessa onda aqui, tudo bem? Mas respondendo, o fenômeno, que é o que ele perguntou pra gente, é a interferência. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Letra A fala pra gente assim, é absorção? Não, não é absorção. Letra B, interferência, perfeito, tá certo. Letra D, polarização, não é esse fenômeno que acontece. Desculpa, letra C, né? Polarização não é. Letra D, reflexão, não tem a ver com a reflexão de onda, tudo bem? E letra E, difração, que é quando uma onda contorna um obstáculo, também não é o fenômeno da difração, tá certo? Então fechamos aqui com o fenômeno da interferência, nosso gabarito é a letra B, tá bom? Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se este divisor associando os resistores como exibido na figura. Gente, dá uma olhadinha na figura aqui, ó, os 4 resistores associados em série. O que acontece? Numa associação em série eu tenho isso que ele falou que é a divisão da tensão. E detalhe, essa divisão ela é proporcional ao valor da resistência elétrica de cada resistor. Nesse caso, tá vendo que eu tenho 4 resistores iguais, cada um deles de 100 ohms? Então essa divisão de tensão vai ser igual, ou seja, os 12 volts vão ficar divididos igualzinho em 4 partes ali, tá bom? Já já a gente coloca esses valores. Vamos só continuar a leitura ali. Ele fala assim, os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Vamos passar ali para a próxima tela, onde diz assim, ó, ele fala pra gente, ele tem um equipamento que opera em 9 volts, com uma resistência interna de 10 kΩ, tá? Ô, gente, se liga, né? Esse prefixo quilo aqui não pode esquecer que ele significa o quê? 1000, né? 1000 ou 10 elevado a 3, tanto faz, tá? Seguindo. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente? E qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida?
Ô, pessoal, vou fazer o seguinte, ó, deixa eu colocar para vocês ali a figura de novo. Para a gente definir em quais pontos eu vou ligar, eu tenho que descobrir o quê? Em quais pontos, ao fazer a ligação, eu vou conseguir obter a tensão correta, que é a tensão de 9 volts. Como foi dito no enunciado, uma associação em série é um divisor de tensão. Então, se eu tenho 12 volts aqui, ele vai se dividir um pouquinho para cada um dos resistores. O valor dessa tensão em cada um vai ser proporcional ao valor da resistência elétrica. Só que elas são todas iguais, ó, 100 ohms, 100 ohms, 100 ohms e 100 ohms. Então, nesse caso aqui, o que eu posso te dizer? Que os 12 volts vão ficar divididos assim, ó, 3 volts aqui, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui, para dar um total ali de 12 volts. Bom, mas o que eu preciso? O enunciado foi bem claro quando falou para a gente que a gente precisa o quê? De 9 volts para alimentar o aparelho. Então, para conseguir 9 volts, como eu tenho uma associação em série, eu vou ter que pegar o quê? 3 resistores, porque 3 mais 3 mais 3 fica 9. Aí, se a gente olhar na figura, tem duas possibilidades de pegar 3 resistores em série, né? Uma seria pegar do A, daí pega esse primeiro, o segundo e o terceiro até o D. Então, um dos pontos de ligação pode ser A e D, tudo bem? Agora, tem uma outra possibilidade, né? Que é o seguinte, para ter 3 em série, eu posso pegar aqui, ó, desde o B, daí pega esse resistor, esse e esse, até o E. Então, eu pego os 3 resistores em série ali. Então, uma outra possibilidade que eu tenho de ligação é B e E. Tá? Então é ou essa primeira ligação ou essa. São as duas únicas possibilidades, tá bom? Agora, gente, olha só. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar 3 resistores ali. Então eu vou representar para vocês aqui da seguinte maneira, ó. 3 resistores. 1, 2, 3, tá? Vamos supor que seja ou A e D ou B e E, tanto faz. O que eu sei é que daqui até aqui eu tenho 9 volts. Eu vou ligar ali o quê? Um aparelho que tem uma resistência interna ali de 10 kΩ. Lembra que o quilo é o 10 na 3? Então eu vou colocar 10 vezes 10 na 3 ohms, tudo bem? Vou ligar ele aqui nos 3 resistores. Então tá ligado aqui e aqui. Quero descobrir o quê? O valor da corrente elétrica que está passando ali. Ô, gente, para calcular essa corrente elétrica, a gente vai usar aquela relaçãozinha que U igual a R vezes I. A tensão que eu tenho ali é 9 volts. O valor da resistência elétrica é a resistência elétrica por onde vai passar essa corrente, que é a do aparelho. Tudo bem? Que vai ser para a gente o 10 vezes 10 na 3 vezes a corrente elétrica I. Para achar a corrente elétrica aí, o que eu falo? O que eu faço, né? Eu vou isolar o I aqui, tenho 9 lá do outro lado. Esse 10 vezes 10 na 3 que está multiplicando vai lá para o outro lado dividindo, então fica 10 vezes 10 na 3. E aí a corrente vai ficar assim, ó, 9 dividido por 10 dá 0,9. Esse 10 na 3 eu posso escrever ele lá na parte de cima, só que trocando o sinal da potência. Então vai ficar 10 na menos 3 amperes, tudo bem? Ô, gente, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar essas anotações que eu fiz aqui em cima do texto, porque eu vou colocar para vocês ali as alternativas da questão. Então, deixa eu só colocar ali as alternativas. Aí ele falou pra gente a ligação, né? Como é que é pra gente fazer? A gente falou A e D ou B e E. Então, assim, ó, A e C não serve. B e E, ó, é possível. Depois, A e D é possível, tudo bem? Depois, B e E é possível. E depois, A e E não é possível. Agora, das 3 possibilidades, percebe que ele está colocando a corrente sempre com um Mzinho na frente do A? Esse Mzinho é Mzinho de miliamperes. Bom, aí eu tenho que lembrar que mili é a mesma coisa que 10 na menos 3. Então, essa corrente aqui, I, ficou o quê? Ficou 0,9. No lugar do 10 na menos 3 é miliamperes. Tá aqui, tudo bem? Por isso, a nossa resposta aqui é a letra D. A ligação é em B e E 0,9 miliamperes, tá certo? Ô, gente, é um circuito onde eu liguei um resistor aqui em outros 3. Se a gente for analisar
criteriosamente, a gente alterou a resistência equivalente do circuito. Então, o valor de corrente, na verdade, ele chega a se alterar um pouquinho, tá? Só que, ó, cada um desses resistores é de 100 ohms. Como a resistência que eu liguei aqui é uma resistência de 10.000 ohms, ela é muito maior do que as outras resistências elétricas. Então essa alteração acaba sendo desprezível, tudo bem? Por isso que a gente tem seguramente como resposta ali a letra D, tá bom? Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, que é de 26 a 28 graus Celsius, bem como a sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento como o termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. O que ele falou então, gente? Falou assim, ó, se for um aquário de 50 litros, eu posso usar um aquecedor, né, um termostato ali, que me dê 50 watts de potência. Suficiente para quê? Para compensar as perdas de calor para o meio ambiente. É isso que ele está dizendo, só isso para manter a temperatura estável. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou anotar com vocês ali essas informações. Ele falou para a gente ali que o volume do aquário é de 50 litros e a potência do aquecedor é de 50 watts, tá bom? Seguindo, ele diz ali para a gente ainda, essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico, deixa eu colocar aqui, ó, calor específico, é 4 quilojoules. Quando ele coloca esse prefixo menos 1, quer dizer que é dividido por essa grandeza. Então fica assim, ó, é dividido por quilograma Kelvin, tudo bem? E a densidade da água ali, ele falou para a gente usar 1 quilograma por litro, tá bom? Pessoal, vamos continuar ali com o enunciado. Ele diz o seguinte, ó, se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução de temperatura da água do aquário? Bom, gente, olha só, eu quero saber quanto que vai resfriar, certo? Esse resfriamento tem a ver com a quantidade de calor que ele vai perder se eu desligar o aquecedor. Bom, agora, essa perda de calor, ela tem o quê? Tem a mesma proporção do calor que ela recebe do aquecedor, tanto que quando o aquecedor está ligado, a temperatura fica constante. Por isso que a gente pode dizer o quê? Ó, a potência é o calor trocado ali num certo intervalo de tempo. Agora, deixa eu só evoluir um pouquinho com vocês aqui. O calor trocado tem a ver com variação de temperatura. Se tem a ver com variação de temperatura, esse calor aqui é aquele calor que a gente sabe que é o calor sensível. Lembra que a gente calcula assim, ó, por Q igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura? Então vamos lá continuar, deixa eu só pegar a canetinha aqui. Vai ficar assim a potência, ó, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura dividido pelo tempo. Cuida para não simplificar esse ΔT de cima com o ΔT de baixo, né? Lembra que a gente usa o T maiúsculo para temperatura e o minúsculo para tempo? Bom, gente, o que eu quero ver com vocês? O que eu preciso achar nessa questão? A variação de temperatura. Para achar a variação de temperatura, que informação eu preciso conhecer? Preciso conhecer ali, vamos lá, ó, potência, ele deu a potência. Preciso conhecer calor específico, ele deu o calor específico. Preciso de tempo, gente, o tempo ele deu, né? É 1 hora, tá certo? Para a gente finalizar o exercício, só preciso de quem, gente? Só preciso da massa. Só que olha aqui, ó, ele deu pra gente volume e densidade. Existe uma relação entre volume, densidade e massa, não existe? Então eu posso encontrar o que aqui, ó? A massa. Vamos fazer isso? Ó, a primeira coisa que eu quero calcular com vocês então. Vou calcular ali a massa. A gente sabe que densidade é massa por volume, certo? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Densidade vale 1, a massa eu quero achar e o volume é 50. Olha uma coisa importante, ó. Tá vendo que aparece litro aqui e litro aqui? As unidades estão combinando, então tá tudo certo. Detalhe, eu já sei que a massa vai ser em quilograma, tá bom?
Gente, se eu isolar o M ali, vai dar 50 que está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. 50 vezes 1 vai dar 50 quilogramas. Opa, já sei agora o quê? A massa, que era a única grandeza que faltava para mim. Vamos terminar essas contas, só que tomando um cuidado sempre com as unidades, tá bom? Quer ver, ó? Vou colocar para vocês ali a potência que ele deu 50 watts. A massa, ó, a massa está no sistema internacional. Tá vendo que aparece unidade de massa aqui, ó, no calor específico também? Aqui é quilograma, aqui é quilograma. Opa, então dá para tocar a ficha. Vamos colocar a massa ali sem problema nenhum. Tá aqui, ó, massa 50 quilogramas. Calor específico, gente, vou ter que tomar bastante cuidado aqui com vocês agora, ó. O calor específico, tá vendo que tá aparecendo aqui, ó, quilojoule? Bom, a unidade watt de potência é joule por segundo. Opa, joule não combina com quilojoule. Então eu preciso deixar tudo igualzinho. O calor específico vai ficar como pra gente, então? O calor específico vai ficar assim. Olha que fácil. Quilo é 1000. Então o calor específico vai ficar, ao invés de 4, vai ficar 4.000. Como eu coloquei o 1000 no lugar do quilo, aí fica joule por quilograma Kelvin. Opa, então tá tudo certo? Posso usar o calor específico aqui, ó. 4.000. Delta T. Agora, dividido pelo tempo. Ô, gente, o tempo foi dado aqui, ó, em horas. Só que potência, que é watt, watt é joule por segundo. Opa, então preciso transformar essa hora. Ó, uma hora tem 60 minutos. Só que cada minuto tem 60 segundos. Então, para hora virar segundo, o que eu preciso fazer? Eu preciso escrever assim, ó, que uma hora é igual a 60 minutos vezes 60 segundos, ou seja, uma hora é 3.600 segundos. Fechou? Então, o tempo, que é uma hora, eu vou colocar aqui, ó, 3.600. Pessoal, para a gente continuar resolvendo, vamos fazer umas simplificações aqui, ó. 50 com 50 eu simplifico, fica 1 aqui e 1 aqui. Eu posso simplificar 2 zeros aqui de cima com 2 zeros aqui de baixo. Aí, olha só, vamos isolar esse ΔT. Gente, esse ΔT vai ficar. O 36 que está aqui dividindo vai para o outro lado multiplicando. 36 vezes 1 é 36. E do lado de cá sobrou só o 40. O 40 que está multiplicando o ΔT vai lá para o outro lado dividindo. Ô, gente, variação de temperatura é igual a... Ó, se eu dividir em cima e embaixo por 10, tá? Aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 3,6. Opa, aí 3,6 dividido por 4 vai dar 0,9. Detalhe, tá, gente? Tá vendo que aqui apareceu Kelvin? Então é 0,9 Kelvin. Nas respostas, não tem nenhuma delas em Kelvin. Nossa, Coelho, eu vou ter que transformar? Não, não vai não. Aqui a gente tem que lembrar uma coisinha que a gente aprendeu lá nas aulas de termômetros. Que era o quê, ó, gente? Vou anotar aqui no cantinho separado para vocês. Que a variação de temperatura em Celsius e a variação de temperatura em Kelvin são iguais sempre. As temperaturas são diferentes, porém as variações de temperatura são iguais. E como eu estou achando uma variação de temperatura, o valor já está pronto, já está certinho. Por isso que eu posso dizer que essa variação de temperatura também vale 0,9 graus Celsius. Está aqui a resposta que a gente estava procurando. Por isso, gente, nosso gabarito nessa questão é a letra C, tá? Questão difícil, questão que pede da gente um monte de transformação de unidade e cuidado com essas informações, claro, além de ter que interpretar o enunciado, tá? Então é o tipo de questão que acaba não tendo um índice de acerto tão alto assim, tá bom? Uma pessoa percebe que a bateria do seu veículo fica descarregada após 5 dias, deixa eu destacar aqui, ó, 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente, estava com o total da sua carga, né, ó, tá aqui, ó, 60 ampere-hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo.
Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Vamos lá, gente. Ó. Primeira coisa, o amperímetro é usado para medir a corrente. Em que caso a corrente é a mesma? Eu quero medir a mesma corrente que está passando ali. A corrente é a mesma numa associação em série. Então, a gente precisa saber que a maneira correta de ligar o amperímetro é em série. Vamos anotar essa informação? Então, ó, é o amperímetro precisa ser ligado sempre em série. Tudo bem? Agora, vamos lá. Ele pediu a leitura da corrente, né? Que informação ele deu? Ele disse que foram 5 dias, tempo, né? E disse pra gente 60 ampere-hora, que é a quantidade de carga. Então, pessoal, aqui a gente pode usar aquela relaçãozinha que diz pra gente assim, ó, que carga Q é igual a I vezes ΔT. Por exemplo, eu sei que a carga é 60 ampere-hora. Eu quero descobrir a corrente elétrica, só me falta o tempo. Só tem um detalhezinho, né? Se liga aqui comigo, gente. Aqui o tempo está medido em dias. E na carga está ampere vezes hora. E essas unidades precisam estar combinando umas com as outras. Mas vem cá. Cada dia, né? Ó, um dia, a gente sabe que tem o quê? 24 horas. Se eu quero saber quantas horas eu vou ter em 5 dias, é só pegar 5 dias e multiplicar por 24, tudo bem? Então, a gente vai fazer aqui assim, ó. Vou anotar com vocês que o tempo é o quê? É 5, né? Vezes 24. O tempo vai ser 120 horas, tudo bem? Agora vamos lá, vou colocar para vocês o 120 aqui. E para achar a corrente vai ficar 60. O 120 que está multiplicando vai lá para o outro lado dividindo. Pessoal, 60 dividido por 120 vai dar 0,5 amperes. Essa daqui é a corrente elétrica que esse amperímetro vai medir. Então, o que a gente vai fazer? Vai olhar agora nas figuras em que caso eu tenho uma associação do amperímetro em série com o circuito, né? E ainda medindo 0,5 amperes. Vamos começar lá pela letra A. Ó, na letra A eu tenho 0,5 amperes, está certo, porém o amperímetro está ligado nessa extremidade do circuito e nessa, ou seja, está ligado em paralelo, então está errado aqui o tipo de ligação, tá bom? Letra B, ó, 0,5 amperes está certo, e o amperímetro está ligado o quê? Uma das extremidades dele na parte do circuito, a outra está indo para a bateria, ou seja, é um circuito aqui em série, tudo bem? Então tá certo, nosso gabarito é a letra B, eu vou deixar anotado grandão aqui do lado, eu só vou dar uma olhada com vocês nas outras alternativas para ver o que tem de errado em cada uma delas, tá? Então deixa eu tirar aqui. Vamos lá para a próxima, tá? Letra C, gente. Olha lá, a letra C, a gente já começa ali com uma informação errada, né? Que aqui, ó, 2,5 amperes, não, né? É 0,5 amperes a corrente. E detalhe, ó, o amperímetro está ligado em paralelo aqui aos dois polos da bateria. Então tá errado também o tipo de ligação. Próximo, letra D, ó, 12 amperes está errado e a ligação do amperímetro está em série, está correta a ligação, né? Está ligado em série com o veículo e depois com a bateria, a corrente que vai passar neles vai ser a mesma, porém o valor já estava errado, tudo bem? Deixa eu fazer assim, ó, deixa eu apagar aqui, porque eu vou ver com vocês ainda o que a gente tinha lá na letra E. Ó, na letra E, tá tudo errado, né? Porque você tem o quê? Tem um amperímetro ligado aos dois polos aqui, né, da bateria e do circuito, ou seja, ele está em paralelo, tá errado esse tipo de ligação, e o valor da corrente elétrica também tá errado. Então é o tipo de questão que, por mais que a matemática dela não seja uma matemática complexa, é o tipo de questão que dificulta muito a vida das pessoas, porque além de saber a forma correta de ligar, você tem que saber calcular a corrente elétrica e tem que cuidar bem certinho com a questão da unidade, porque se você colocasse o tempo aqui como 5, né, não fizesse essa transformação para horas, você ia achar como resposta 12, que, por exemplo, é o que aparece aqui no item E. Tá bom? Que é o que aparecia antes também em outra alternativa. Então a gente tem que ficar esperto com a questão das unidades, tá bom?
Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas, ao invés de cair, ele continua andando no vazio, e só quando percebe que não tem nada sob seus pés é que ele para de andar e, cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda num experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante v0 sobre uma superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Qual a figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha? Bom, pessoal, o que acontece? Olha só, a minha sugestão para você, quando ele põe várias figuras para você escolher, né, qual é a correta, ou vários gráficos, né, acontece isso também, o ideal é que você desenhe qual é o correto, e depois tire as suas conclusões, né? E aí sim você vai marcar a alternativa, porque às vezes eles induzem a gente ao erro. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar para vocês ali essa figura, tudo bem? A bolinha sendo lançada ali para o lado. O que a gente sabe, gente? Esse movimento da bolinha, ele vai acontecer para o lado, né? Então, é um movimento na horizontal, só que a gente tem agindo ali o quê? Uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. E assim que ela sai do contato com a mesa, por causa da gravidade, ela começa a descer também, tudo bem? Então vai acontecer simultaneamente o movimento no eixo Y. No eixo horizontal, a gente tem um movimento uniforme. E por que é um movimento uniforme? Porque não tem aceleração nenhuma. Já na vertical, eu vou dizer para vocês que é um movimento uniformemente variado. E por quê? Porque tem a aceleração da gravidade. Então ele vai ao mesmo tempo para o lado e para baixo, porém ganhando cada vez mais velocidade. Tudo bem? A gente aprendeu nas nossas aulas que no lançamento horizontal a gente tem isso aqui, ó, esse comportamento, onde ele está indo para o lado e ao mesmo tempo para baixo, né? Sendo que a velocidade vertical, a velocidade em Y, é cada vez maior por causa da presença dessa aceleração, no caso a gravidade, tá bom? Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, então. Quero ver com vocês alternativa A. Gente, a trajetória da alternativa A ali tá completamente errada. A situação que ele falou do desenho, né? Que o bonequinho vai até o lado ali, chega uma hora, não tem mais nada embaixo, ele cai, né? Então tá errado ali o item A, tá bom? Deixa eu tirar essa anotaçãozinha aqui da tela, porque eu vou mostrar para vocês ali mais alternativas. Letra B. A letra B está mostrando para a gente que uma linha reta, tudo bem? Onde ele está descendo, só que em linha reta. Gente, uma situação como essa aqui aconteceria em que caso? Aconteceria se ele tivesse sempre a mesma velocidade horizontal e a mesma vertical. Tudo bem? Então aí sim ele desceria em linha reta. Está errado também a letra B. Vamos adiante. Letra C. Está dizendo que ele chega na beira do penhasco e já cai. Bem diferente da trajetória que a gente mostrou ali. Então também está errado. Letra D, gente, olha lá, a letra D tá perfeito, exatamente como eu mostrei ali para vocês, tá? Então deixa eu só anotar aqui do lado que o nosso gabarito é a letra D. Eu vou anotar aqui do lado porque ainda quero ver o que tem de errado ali na letra E, tá bom? Gente, na letra E, ele mostra uma curva, só que uma curvinha ao contrário. Isso aconteceria se ele estivesse indo para o lado e ele estivesse caindo com uma determinada velocidade. E aí, conforme ele fosse caindo, ele estivesse freando, né? De forma que a velocidade na vertical seria menor do que na horizontal. Aí eu teria esse comportamento que também não condiz com a realidade. Por isso, nosso gabarito é a letra D, tá certo? Dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores de frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. Então, basicamente, ele falou o quê? Tem um aparelho que você vai usar para descobrir a profundidade ali daquele poço, certo? E você vai descobrir essa profundidade analisando duas frequências consecutivas de um tubo fechado. Bom, uma coisa é certa, né? Se uma for, por exemplo, a frequência do nono harmônico, a outra vai ser ou a do sétimo ou a do 11º. Por quê? Porque não existem harmônicos pares, só existem harmônicos ímpares nos tubos fechados, tá certo? Mas vamos lá, gente. A questão fala ainda o seguinte, ó.
A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135 Hz. Cuidado, né? Foi a menor frequência que ele mediu. Não quer dizer que foi a frequência do primeiro harmônico, tá bom? Então, eu preciso conhecer duas frequências de ressonância, né? Uma delas ele mediu que é 135 Hz. Vou anotar com vocês essa informação antes da gente continuar. Então, vou anotar assim, ó, que a frequência de ressonância, tudo bem? É igual a 135 Hz, tá ali. Daí ele ainda diz pra gente o seguinte, ó, considerando que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é 360 metros vezes segundo na menos 1, aquele menos 1 só quer dizer que é dividido por segundo. Então eu vou dizer para vocês o quê? Que a velocidade é 360 metros por segundo, tá bom? E aí vou seguir com vocês ali no enunciado para ver o que ele perguntou. Ele fala o seguinte, se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? Bom, então olha só, a próxima, eu não sei que harmônico que é esse. Se esse aqui, como eu te falei, for o quinto, o próximo vai ser o sétimo. Se esse aqui for o 21º, o próximo vai ser o 23º. E por quê, de novo? Porque não existem harmônicos pares. Para isso, eu preciso descobrir então o quê? Que harmônico que é esse, né? Bom, eu vou descobrir com você, para saber que harmônico é, primeiro a frequência do primeiro harmônico. Vamos lá? Ô, gente, para descobrir isso aí, eu tenho que ter claro algumas informações. Num tubo fechado, ó, ele disse pra gente que a profundidade ali é uma profundidade de 30 metros. Tá bom? Eu vou desenhar com vocês como é que seria a figura se fosse o primeiro harmônico. No primeiro harmônico, eu teria uma formação como essa aqui, ó, com ventre aqui e com nó na extremidade fechada, sempre desse jeito. Isso é o que eu tenho aqui. Tudo bem? Agora, como que era o desenho de uma onda completa? Como a gente está usando o tubo ali na vertical, porque é um furo que é feito no chão, né? Eu vou desenhar na vertical a onda. Ó. Isso aqui seria pra gente uma onda completa, ó. Tá aqui a nossa onda completa. A figura que a gente tem desenhada, gente, ó, deixa eu até fazer com uma cor diferente aqui, ó. Aqui, ó, é o que eu vou ter desenhado. Aqui, ó, é esse pedacinho aqui da minha onda completa. Opa, então vamos pensar o seguinte, ó. O comprimento de onda é tudo isso aqui, ó. Isso aqui pra gente é o comprimento de onda ali, certo? Se pro primeiro harmônico esse pedacinho aqui, ó, tem 30 metros, quer dizer que esse outro pedacinho aqui também tem 30 metros, quer dizer que esse outro pedacinho tem 30 metros e esse outro pedacinho tem 30 metros, ou seja, o comprimento de onda seria 30 mais 30 mais 30 mais 30, o comprimento de onda seria de 120 metros, tudo bem? Então, olha só, gente, se a gente for aplicar aqui aquela expressão que velocidade é comprimento de onda vezes frequência, ó, vamos fazer para o primeiro harmônico aqui, tá? A velocidade é 360 metros por segundo, o comprimento de onda é 120 metros. Com isso, a gente chega que a frequência do primeiro harmônico é igual a... Pega esse 120 que está aqui, ó, multiplicando, leva lá para o outro lado dividindo. Vou fazer essa conta de cabeça com vocês, ó. 360 dividido por 120 dá 3 Hz. Ou seja, nesse tubo que ele falou fechado, né, no caso nesse buraco no chão, onde a velocidade é 360 metros por segundo, a gente chega o quê? Que a frequência do primeiro harmônico é 3 Hz. Agora eu preciso descobrir que harmônico que é esse aqui. Para isso, gente, eu queria fazer com vocês uma revisãozinha rápida de matéria aí. Então eu vou fazer com vocês aqui ó, um boxinho, tá bom? Ó, o que acontece? Num tubo fechado, deixa eu representar aqui, ó. Os dois primeiros harmônicos já vai ser o suficiente para a gente entender o que eu quero relembrar com vocês. Ó, esse aqui é o primeiro harmônico.
No próximo harmônico tem que ter ventre aqui e tem que ter nó nessa outra extremidade. Então o próximo harmônico é esse aqui, ó. O que você nota, ó? Na figura de cima eu tenho uma metadezinha. Na de baixo eu tenho uma, duas, três metadezinhas. Então assim, ó, desse harmônico para o próximo, eu estou indo do primeiro harmônico. Como repetiu 3 vezes mais, é o terceiro harmônico assim por diante, certo? Eu posso dizer para vocês que eu tenho aqui a frequência do primeiro harmônico. A frequência do terceiro harmônico, como repete 3 vezes mais, ela é 3 vezes a frequência do primeiro assim por diante. Então, olha só, eu sei a frequência de ressonância, que é 135. Sei a frequência do primeiro harmônico. Consigo descobrir o quê? Qual é o número do harmônico? Como que eu faço isso? Eu posso anotar assim, ó, que a frequência de ressonância é o quê? É o número do harmônico, que eu não sei qual é, né? Vezes a frequência do primeiro harmônico. Então, assim, ó, a frequência de ressonância é 135 Hz. O número do harmônico eu não sei. E a frequência do primeiro é 3 Hz. Então, olha só, o número do harmônico vai ser 135. Esse 3 que está multiplicando vai lá para o outro lado dividindo. E eu acho que 135 por 3 dá 45. Ou seja, eu sei que é o 45º harmônico que tem essa frequência aqui. Tudo bem? Agora, o que a gente acabou de falar? Que não existe harmônico par. E ele quer saber da gente, olha lá a pergunta qual foi, ó. Ele quer saber qual será o valor da próxima frequência de ressonância. Gente, a próxima frequência é o próximo harmônico. Ou seja, a próxima frequência, ó, a próxima vai ser tal que vai ser o próximo harmônico. Se esse aqui é o 45º e não existe harmônico par, o próximo vai ser o quê? Vai ser o 47º harmônico. Tudo bem? Então, o que a gente pode escrever aqui tranquilamente? A gente pode escrever o seguinte, ó, que a frequência do próximo harmônico, como ele é o 47º harmônico, é 47 vezes a frequência do primeiro. Então, a frequência do próximo harmônico vai ser 47 vezes o quê? Ó, a do primeiro harmônico, que é 3 Hz. E aí, se a gente fizer essas contas, a gente vai encontrar que 47 vezes 3 é 141 Hz. Está aqui a frequência do próximo harmônico de ressonância que ele tem. Tudo bem? Por isso, gente, nosso gabarito para essa questão é a letra C, tá bom? Repito, uma questão difícil porque você se ligar que essa primeira frequência de ressonância não é a frequência do primeiro harmônico, já é algo que, né, exige um certo trabalho aí. Depois você lembrar que essa frequência vai ser tantas vezes, aqui n vezes a frequência do primeiro, para daí achar o primeiro harmônico a partir do comprimento de onda e usar para o comprimento de onda o valor correto, já é um outro conhecimento que você precisa ter. Para daí depois usar o próximo harmônico não como o 46º, né, porque não existe harmônico par, e sim o 47º, é uma outra informação importante, por isso que na minha opinião é o que torna essa questão a questão mais difícil da prova. Tanto que se você colocasse 46º aqui, o que como a gente falou é impossível, você acharia uma resposta ali do gabarito, isso torna ela mais difícil ainda. Mas enfim, não pode, a gente matou ali como deve fazer, tá bom? Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja conversível, né? Se for aberto, daí não adianta nada. Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis conforme citado no texto? Ô, gente, para quem acompanhou nosso aulão de véspera para a prova do Enem, a gente matou essa questão bem bonitinho, né?
Vou colocar para vocês aqui uma superfície fechada e o carro é uma superfície fechada e metálica, tudo bem? Então o que acontece é o seguinte, vai ocorrer a descarga elétrica, essa descarga vai fluir pela superfície externa do carro e o fato dos pneus serem de borracha não é o motivo pelo qual a gente fica protegido ali dentro, tudo bem? Mesmo porque os pneus estão molhados e a eletricidade vai fluir pelos pneus para o solo. O que acontece é o seguinte, aqui dentro, pelo fato de ser uma superfície metálica fechada, a gente tem o quê? Campo elétrico nulo aqui dentro, certo? Então não tem corrente elétrica aqui, só na carcaça, passando ali quando acontece o raio. Aqui a gente tem a chamada blindagem eletrostática. Tá? Que é a chamada gaiola de Faraday, tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha nas alternativas para ver o que eles dizem ali pra gente, tá? O motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, né? É o quê? Isolamento elétrico dos pneus, não, né? Como eu falei, os pneus estão molhados, a eletricidade flui por eles normalmente, tá? Efeito de para-raio da antena, não, né? Não é isso que te protege ali dentro do carro. Blindagem pela carcaça metálica, perfeito, é o que a gente acabou de falar aqui, tá bom? Então nosso gabarito é a letra C, mas vamos dar uma olhadinha nas outras. Escoamento de água pela lataria, não, né? Mesmo se acontecer um raio no momento em que não tá chovendo, né? Você vai ficar protegido, mesmo a eletricidade não fluindo, daí no caso facilmente ali pelos pneus, mas você vai ficar protegido porque ali dentro o campo elétrico é nulo. Tudo bem? Então tá errado aqui. E o aterramento pelo fio terra da bateria também não tem relação com o fato de você estar protegido, porque senão, quando a gente saísse em campo aberto numa tempestade, por exemplo, e descalço, a gente tá aterrado ali, né? E a eletricidade ia fluir pela gente ia tomar o choque e ia morrer. Então a gente não ia estar protegido, não é a questão do aterramento ali, não. Tá bom? Enfim, então nosso gabarito é mesmo a letra C, tá bom? As moedas despertam o interesse de colecionadores, numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre, circulante no período do Brasil colônia, pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera a necessidade da realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Sabendo que a densidade do cobre é próxima de 9 gramas, quando está assim, ó, vezes centímetro na menos 3, é a mesma coisa que dividido por centímetro cúbico, tá bom? Bom, 9 gramas por centímetro cúbico, deixa eu até anotar aqui, ó, densidade do cobre é 9 gramas por centímetro cúbico, tá bom? Aí seguindo, ele fala para a gente o seguinte, o investidor negocia a aquisição de um lote de 4 moedas A, B, C e D, fabricadas supostamente 100% de cobre, e as massas 26, 27, 10 e 36 gramas, respectivamente. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 ml de água conforme esquematizado. Gente, antes de seguir, eu queria anotar esses dados que ele passou ali para a gente. Então assim, ó, são 4 moedas A, B, C e D, tá? E aí a informação que ele passou para a gente ali por enquanto foi a massa. Tá? Então, a massa da esfera A tá lá, 26 gramas, tudo bem? Depois a gente tem na sequência 27 gramas a massa da B, depois 10 gramas a massa da C e depois 36 gramas a massa da moeda D, tudo bem? Bom, vamos ver o restante ali do enunciado. Ele diz pra gente ali assim, com base nos dados obtidos, o investidor adquiriu as moedas. Bom, ele quer adquirir moedas que sejam de cobre de verdade. Então eu preciso fazer o quê? Comparar a densidade de cada uma dessas moedas com a densidade do cobre. Ô, pessoal, olha só. A gente aprendeu que densidade D é igual a massa por volume. Eu já tenho... deixa eu só mudar a cor aqui, ó. Já tem a massa de cada uma das moléculas. Só falta pra gente o quê? O volume. Porque a partir daí eu consigo achar a densidade das moedas, né? E ver qual delas ou quais delas são de cobre.
Para isso, ele disse o quê? Ele disse ali no texto que foi colocada uma proveta com 5 ml de água, tá aqui ó, o 5, né? É bem entre o 4 e o 6, e aí as moedas foram adicionadas sequencialmente. O que acontece? Quando você coloca uma moeda ali, o nível da água vai subir. E o tanto que ela sobe é exatamente o volume da moeda que foi colocada ali dentro. Então, por exemplo, ó, se a gente observar, aqui foi de 5, né? Ó, quando colocou a moeda A, veio para 7. Opa, então quer dizer que o volume dessa moeda aqui é o tanto que a água subiu. De 5 para 7 subiu 2 o quê? mLs. Tá certo? Tem um detalhe importante que eu queria que você relembrasse aqui, que é o seguinte, 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, tudo bem? São duas unidades equivalentes de volume. Por que eu estou falando isso? Porque aqui eu tenho a densidade em centímetro cúbico, e eu vou anotar aqui com vocês o volume, deixa eu anotar aqui, ó, o volume, e esse volume vai ser também o quê? Em centímetros cúbicos, tá certo? Então, assim, a moeda A, ó, subiu de 5 para 7, quer dizer que o volume dela é 2 centímetros cúbicos, tudo bem? Já a moeda B, olha lá, gente, vamos voltar lá na figura, ó. A moeda B subiu de 7, ó, quando colocou a moeda B, subiu daqui para cá, subiu para 10, tá aqui, ó. Então, de 7 para 10 quer dizer que o volume aumentou 3 ml, ou 3 centímetros cúbicos. Então, vamos anotar que o volume da moeda B, como subiu de 7 para 10, né, quando a moeda B foi colocada, quer dizer que subiu 3 centímetros cúbicos. Mesma coisa para a moeda C. Olha só, gente, de B para C, tá? De B para C. Quando eu coloco ali a moeda C, que está aqui, ó, C, o volume vai subir de 10, ó, subiu para 12. Então, subiu 2 centímetros cúbicos ali, né? 2 ml, que equivalem a 2 centímetros cúbicos. Deixa eu colocar para vocês ali, ó, 2 centímetros cúbicos, tá bom? E depois, por último, a densidade... a moeda D, né? Quando a moeda D foi colocada, tá aqui, ó, deixa eu pintar com vocês aquele nosso verdinho. Quando colocou a moeda D, olha para onde que foi o volume, foi para 16, então subiu de 12 para 16, subiu 4 centímetros cúbicos. Então vamos anotar aqui, ó, que é 4 centímetros cúbicos. Bom, como densidade é massa por volume, a gente vai fazer o quê? Vai determinar a densidade aqui de cada uma delas. Eu vou fazer assim, ó, já vou dizer para vocês que vai ser em grama por centímetro cúbico aqui na tabela, porque aí a gente não precisa colocar a unidade ali embaixo, tá bom? Ó, vamos direto fazer essa conta aqui, então, que quando a gente divide, né, massa por volume, é 26 por 2, aqui vai dar 13 gramas por centímetro cúbico. Opa, faltou 3 aqui em cima, ó, centímetro cúbico. Seguindo, próximo, ó, 27 dividido por 3 vai dar 9 gramas por centímetro cúbico. Depois, 10 dividido por 2 vai dar 5 gramas por centímetro cúbico. E depois, por último, 36 dividido por 4 vai dar 9 gramas por centímetro cúbico. Gente, como a densidade identifica para a gente o tipo de material e a gente sabe que a densidade do cobre é 9, a gente pode dizer que essa moeda aqui e essa moeda aqui são feitas de cobre, que é o que a questão queria saber da gente. Então, eu posso dizer o quê? Que ele vai comprar, esse colecionador vai comprar, nesse caso, essas duas moedas, a moeda B e a moeda D. Tudo bem? Então vamos lá nas alternativas para a gente escolher qual que é o nosso gabarito. Olha lá, é A e B, não, né? A A não. Depois A e C, nenhuma das duas. Depois B e C, a C não. Depois letra D, B e D, perfeito, né? As duas é o nosso gabarito. E a última alternativa está dizendo C e D não, C não pode. Então, as moedas B e D, a gente encontra gabarito na letra D de dado ali, tá certo? Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Então você está vendo aqui, pessoal, ó, o primeiro semáforo, o segundo, o terceiro e o quarto, O, A, B e C, tá? Na sequência ele diz assim, os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Então entre os dois primeiros tem 500, depois mais 500 e depois mais 500 também, tá bom? Aí, se liga, ó, ele fala assim... Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O
tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro segundo na menos 2. Vamos lá, ele está inicialmente parado, então ele começou dizendo para a gente o quê? Que a velocidade no ponto O é igual a zero. Vamos anotar isso aí? Então deixa eu escrever para vocês assim, ó, velocidade no ponto A é igual a zero. Aí ele disse que ele parte com uma aceleração, deixa eu anotar aqui, ó, aceleração de 1, ele escreveu assim, ó, metro vezes segundo na menos 2. Lembra que ele elevado a menos 2 quer dizer que ele vai lá para o andar de baixo dividindo. Então, na verdade, é a mesma coisa dizer que é metros por segundo ao quadrado, tá bom? Seguindo, pessoal, até atingir a velocidade de 72 km por hora. Então, ele vai com essa aceleração até que a velocidade dele, que eu não sei em qual ponto, se vai ser no A, no B, no C ou num outro ponto qualquer, então eu vou colocar simplesmente V, né? A velocidade vai ser igual a 72 km por hora, tudo bem? Vamos continuar. E a partir daí, prossegue com velocidade constante. Opa, então ele acelerou até chegar em 72 km por hora e dali em diante a velocidade vai ser sempre a mesma, vai ser constante, certo? Vamos lá. Aí na sequência ele diz pra gente assim, ó, você deve ajustar os semáforos A, B e C, né? De modo que eles mudem para cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los. Então assim, ó, quando ele estiver a 100 metros de chegar no A, o semáforo A vai mudar para cor verde. Quando ele estiver a 100 metros de chegar no B, ele vai mudar para cor verde e no C vai ser a mesma coisa, tá bom? Na sequência ele fala assim, ó, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Então assim, ó, eu só queria ver com vocês alguns detalhezinhos antes da gente continuar com o enunciado, tá? Em que posição o carro vai estar quando ele tiver que mudar ali a sua velocidade. Olha só, se eu tenho 500 metros entre cada semáforo, ó, a posição aqui do A vai ser a posição 500 metros, tudo bem? A do B vai ser a posição 1000 metros e a do C vai ser a posição 1500 metros. Bom, em que ponto que ele vai estar a 100 metros de cada um? Bom, quando ele estiver a 100 metros do A, ele vai estar nessa posição aqui, ó, 400 metros. Esse vai ser o ponto importante para a gente, que é o momento em que o semáforo tem que mudar para verde. Mesma coisa esse aqui, ó, quando tiver a 100 metros desse que é a posição 1000 metros. Opa, a 100 metros de chegar no 1000 quer dizer que eu estou na posição 900 metros, tá bom? Mesma coisa aqui, ó, no último semáforo, né? Quando eu chegar ali, a 100 metros dos 1500 metros, vai ser para a gente a posição, então, deixa eu só anotar aqui para vocês, vai ser a posição 1400 metros. Então, essas três posições são importantes, tá bom? Agora, eu já quero aproveitar com vocês o seguinte, a gente está usando metro ali. Na aceleração, está usando metro por segundo ao quadrado. A velocidade aqui, ó, que ele tem que chegar para depois ficar constante, não está combinando, né? Lembra que a gente tem que usar as unidades todas combinando umas com as outras. Então eu vou transformar essa unidade aqui, ó, para metros por segundo. A gente aprendeu nas nossas aulas que para mudar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Tudo bem? Então, vai ficar para a gente aqui, ó, que a velocidade que ele tem que chegar com essa aceleração 72 por 3,6 dá 20 metros por segundo, tudo bem? Daí, a partir daí, ele vai seguir com velocidade constante. Bom, agora vamos ver o que a questão está perguntando ali pra gente, tá? Deixa eu só passar ali a tela e vou apagar aqui essas anotações que eu... Opa, peraí que eu apaguei tudo, não quero apagar tudo não. Deixa eu colocar elas de novo ali na tela e apagar para vocês só o que está em cima ali do texto e das alternativas. Depois a gente escreve de novo, tá? Vamos lá. Ele diz assim, considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo, ou seja, desde o início lá, tá? Quanto tempo depois disso? Os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente, ou seja, ele quer saber qual é o instante em que ele vai passar por aquelas posições que a gente marcou, que é o 400 metros, o 900 metros e o 1400 metros, tá bom? Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó, pessoal. Eu vou colocar para vocês de novo ali aquela figura, só que sem o texto em volta. Vamos anotar quais eram as posições
aonde o semáforo vai ter que abrir, tá? A gente tinha anotado aqui, ó, vou anotar para cima aqui, ó, é a posição 400 metros, é a posição 900 metros, tudo bem? E é a posição 1.400 metros. Agora, o que acontece? Para a gente determinar o tempo, eu tenho que ir calculando em função do tipo de movimento que ele está. Eu não sei ainda em que lugar que ele vai estar ali da minha trajetória com essa aceleração, com o movimento uniformemente variado. Então, eu queria começar determinando isso, qual é a posição que ele vai estar. Então, gente, vamos analisar o seguinte aqui, ó, o nosso movimento uniformemente variado, que é quando tem aceleração. Eu quero descobrir assim, ó, quanto ele andou até chegar aqui, ó, nessa velocidade. Bom, se eu tenho velocidade final, inicial e aceleração, eu quero descobrir o quanto ele andou, eu posso usar o que? Equação de Torricelli. Posso usar aqui v quadrado é VO ao quadrado mais 2A delta S, tá bom? Então assim, ó, velocidade final é 20 ao quadrado. A inicial era 0 mais 2 vezes a aceleração, que é 1, vezes o delta S. Pessoal, 20 ao quadrado dá 400. É igual a 0 ao quadrado dá 0 mesmo, e 2 vezes 1 dá 2 delta S. Conclusão, o delta S que ele andou nesse primeiro trecho foi, esse 2 que está multiplicando vai lá para o outro lado dividindo, 400 dividido por 2 dá 200 metros. Tudo bem? Bom, enfim, esse foi o nosso delta S. Poxa, do ponto O, ele andou 200 metros, então significa o quê? Que até aqui, né, ele tinha andado 200 metros. Deixa eu anotar ali com vocês. Agora, vamos dar uma olhadinha no tipo de movimento que a gente tem, ó. De 0 até chegar no 200 metros, a gente viu ali que o movimento é uniformemente variado, que a gente usou inclusive essa equação para achar o quanto ele andou. Ele disse no enunciado que depois disso a velocidade vai ficar constante, ou seja, desde aqui até chegar lá na posição 1.400 metros, a gente vai usar o quê? Tudo aqui equações do movimento uniforme. Tudo bem? Agora, ele quer saber tempo. Primeiro eu preciso descobrir o quê? Quanto tempo ele demorou para quê? Para vir daqui até aqui. Para a gente poder descobrir depois em que instante ele vai abrir cada um dos semáforos, tá bom? Para descobrir isso, eu vou usar uma equação que me dê o tempo que ele demorou para chegar nessa velocidade. O que eu vou fazer com vocês? Então, vou fazer essa continha aqui do lado. Me ajuda aqui, ó. No movimento uniformemente variado, eu posso usar, por exemplo, aqui, ó, que V é igual a V0 mais A vezes T. A velocidade final que eu vou chegar é 20. A inicial era 0, a aceleração é 1 vezes o T. Gente, aqui ficou bem fácil, né? Porque vai dar 0, vai sumir. Vai ficar 1 vezes T é T, então ficou que T é igual a 20 segundos, tudo bem? Então, eu vou chegar nessa posição aqui, ó, no tempo 20 segundos, tá certo? Agora, o que eu tenho que fazer? Tenho que descobrir qual é o instante em que ele passa por cada uma das outras posições. O que a gente sabe? A gente sabe que dali em diante, né, desse ponto em diante, do ponto 200 metros em diante, a gente tem aqui o movimento uniforme. Tem várias maneiras da gente continuar essa resolução. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou precisar desse espaço onde eu fiz essas contas, então eu vou te pedir para ou pausa o vídeo e copia, ou simplesmente dar um print aí na tela e aí a gente vai seguir, tá bom? Bom, pessoal, considerando que você já tenha dado esse print aí na tela, eu vou apagar aqui, deixa eu tirar essas continhas que eu fiz ali. E vamos lá, ó, para cada um dos trechos. Eu vou, inclusive, numerar com vocês ali para facilitar a nossa análise, tá? O primeiro trecho de movimento uniforme, eu vou anotar aqui para vocês assim, ó, é o primeiro trecho, tudo bem? Depois eu tenho daqui até aqui, vai ser o nosso segundo trecho, e depois vai ser o nosso terceiro trecho, tá bom? Para a gente analisar cada um deles, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber aonde o trecho começou e aonde o trecho terminou. Por exemplo, ó, o primeiro trecho, ele começou aqui, ó, nessa posição 200 metros e terminou aqui, ó, na posição 400 metros. Então, vamos fazer essas contas. Olha lá, pessoal. No primeiro trecho, tá? No primeiro trecho,
Como é movimento uniforme, eu posso usar direto, por exemplo, velocidade é variação da posição dividido pelo intervalo de tempo. Então tá aqui, ó, é velocidade, tudo bem? Do primeiro trecho, quem é? É ΔS dividido por ΔT, tudo isso do primeiro trecho, tá bom? Então assim, ó, velocidade no primeiro trecho. Gente, a velocidade é sempre a mesma agora, ela vale 20, tudo bem? ΔS, quanto que eu andei no primeiro trecho? Lembra que ΔS é a posição final menos inicial? Então tá aqui, ó, é 400 menos 200. Vamos anotar aqui, ó, 400 menos 200. Seguindo, dividido por intervalo de tempo, vai ser o tempo final que eu não sei, que é o tempo aqui na posição 400 metros, tá? Menos o tempo na posição 200 metros. Ó, o tempo na posição 400 metros, eu vou anotar ali, ó, que é o tempo que vai abrir o semáforo A. Menos o tempo na posição 200 metros, a gente já calculou, gente, está aqui, ó, 20 segundos. Então é TA menos 20, certo? Seguindo, o que a gente pode fazer aqui, ó? Esse TA menos 20 que está dividindo pode ir lá para cima multiplicando e esse 20 que está aqui pode descer dividindo. Então vai ficar assim, ó, vai ficar aqui TA menos 20 é igual a 400 menos 200 é 200. E esse 20 que estava lá em cima veio para cá dividindo. Seguindo ali, pessoal, vai sobrar para a gente o quê? Que TA menos 20 é igual a 200 dividido por 20 é 10. E aí a gente chega aqui, TA é igual a... Esse menos 20 vai lá para o outro lado positivo. Vai ficar 10 mais 20, 30 segundos. Ou seja, ó, eu cheguei nessa posição aqui no instante 30 segundos, tá certo? Que é o instante em que vai abrir o semáforo A. Fechou, pessoal? Agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer a mesma análise para o segundo trecho. Então vamos lá aqui, ó, segundo trecho. No segundo trecho, eu vou usar aqui a velocidade no segundo trecho. Quem é? É o ΔS do segundo trecho dividido pelo intervalo de tempo do segundo trecho. Gente, velocidade, lembra? É sempre a mesma, 20 metros por segundo, tá aqui. O ΔS do segundo trecho, vamos lá para a figura, ó. É o segundo trecho, gente, a gente sabe que ele começa nessa posição e termina nessa. Então, o ΔS, que vai ser para a gente ali a posição final menos inicial, vai ser 900, que é a final, tá aqui, ó, 900, menos a inicial do segundo trecho, que é 400. Isso dividido por, olha só, gente, aqui, se liga, ΔT do segundo trecho vai ser o tempo final, que é o tempo em que abre o semáforo B, menos o tempo inicial. Gente, tá aqui, ó, o segundo trecho começa em 30 segundos, então é menos 30. O que a gente vai fazer? De novo, vou levar isso aqui que está dividindo lá para cima, multiplicando, então vai ficar TB menos 30. Do outro lado fica 900 menos 400 é 500. E esse 20 que estava aqui, ele pode ir para lá dividindo. Tudo bem? Ó, posso simplificar aqui 0 com 0. Vai dar 50 por 2, dá 25. Então vai ficar aqui TB menos 30 é igual a 25. Tudo bem? E vai sobrar aqui TB igual a... Esse menos 30 vai lá para o outro lado positivo, fica 25 mais 30, 55 segundos, tudo bem? Então, esse aqui, ó, vai ser o instante em que o carro está passando a 100 metros do semáforo B. Agora, o que a gente vai fazer? Vai fazer a mesma coisa para o terceiro trecho. Ô, gente, lembra, né? Ó, o terceiro trecho, ele tá começando aqui e terminando aqui, tá? Então, a gente vai fazer o quê? De novo, velocidade é ΔS por ΔT do terceiro trecho, tudo bem? Velocidade é sempre a mesma, né? É aquela que é 20 metros por segundo, porque é velocidade constante, ele falou. ΔS do terceiro trecho. Gente, ΔS é a posição final menos inicial. A final é 1.400, a inicial é 900. Então fica 1.400 menos 900. E o ΔT do terceiro trecho é o quê? É o tempo em que ele vai abrir o semáforo C, que eu não sei qual é, menos o tempo inicial, que é aqui, ó, 55 segundos. Tudo bem? O
que eu vou fazer? Vou levar isso aqui que está aqui dividindo lá para o outro lado, multiplicando, então fica TC menos 55 é igual a 1.400 menos 900 é 500. Aí, aqui eu vou colocar o quê? O 20 que está multiplicando traz para cá dividindo, eu posso simplificar 0 com 0. Aí, gente, eu tenho o quê? 50 dividido por 2 vai dar 25. Então, vai ficar aqui TC menos 55 é igual a 25. E aí, a gente chega aqui, TC é igual a... Esse menos 55 vai lá para o outro lado positivo. Fica 55 mais 25, que vai dar 80. Tudo bem? Então, tá aqui, o instante em que ele passa aqui é o instante 80 segundos. Como a questão quer saber da gente os instantes em que vão abrir os semáforos A, B e C, nossa resposta está aqui, é 30 segundos, 55 segundos e 80 segundos. Como a gente tem um monte de anotação ali na tela, eu vou escrever uma colinha aqui do lado para vocês, então é 30 segundos, 55 segundos e depois 80 segundos, tá bom? Vou apagar essas contas que estão aqui na tela, porque eu vou colocar o texto ali das alternativas. Então, se você não copiou, faz aquilo, né? Pausa o vídeo, copia, ou se não, dá um print ali da tela, tá bom? Bom, gente, considerando que você já copiou, vamos lá, deixa eu só apagar aqui rapidinho essas anotações. Só o que está aqui nesse cantinho para a gente poder ler as alternativas sem complicação, tá? Eu acho que já é o suficiente. Se precisar, eu apago mais um pouquinho na tela. Não, já deu, bem suficiente, tá? Então, gente, seguindo ali nas alternativas, a gente tem letra A. Já começa errado 20 segundos, depois 45 tá errado e depois, 70 tá errado. A letra B também, tá tudo errado aqui. A letra C também tá tudo errado aqui. A letra D, finalmente, 30 segundos, 55 segundos e 80 segundos é o nosso gabarito letra D, porque o que está na letra E também tá errado. Tá bom? Gente, essa questão, por mais que seja uma questão que não exigiu da gente contas com números muito difíceis de fazer e tudo mais, ela é uma questão difícil, porque você percebeu que envolve um monte de análise e um monte de cuidado para responder corretamente ali a questão, tá certo? Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Gente, a tirinha ali está mostrando o quê? O Garfield, vindo em direção à pessoa, ele se esfrega na pessoa e depois diz, odeio eletricidade estática. Bom, ele se raspou ali, ou seja, ele se atritou. A gente aprendeu nas nossas aulas que quando a gente atrita dois materiais diferentes, vai ter um material com mais facilidade de perder carga e outro de ganhar carga. Mas a única carga que pode ser ganha ou perdida vai ser pra gente o quê? Os elétrons. Um corpo só pode ganhar ou perder elétrons, tudo bem? Então aconteceu uma troca de elétrons ali entre o pelo do gato, e a calça da pessoa, tudo bem? Aí o que acontece? O que ganhou elétrons ficou eletrizado negativamente. O que perdeu elétrons ficou eletrizado positivamente. Foi isso que aconteceu, tá bom? Vamos dar uma olhadinha lá nas alternativas, então. Ele fala assim, que isso ocorre por causa da troca de átomos. Tá errado aqui. Troca de elétrons, tudo bem? Entre a calça e os pelos do gato. Letra B. Diminuição do número de prótons nos pelos do gato. Gente, os pelos do gato trocaram elétrons com a calça. Então eles podem ter perdido ou ganhado elétrons e não prótons. Então não tem como diminuir o número de prótons. Está errado. Letra C. Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. Isso as questões tentam muito induzir a gente a marcar e não pode. Não tem partícula nenhuma sendo criada. Tem elétrons sendo trocados, tá bom? Letra D. Movimento de elétrons entre a calça e os pelos do gato tá certo. É o nosso gabarito. Mas vamos dar uma olhadinha na outra alternativa. Ela fala assim, repulsão entre as partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Não, gente? Inclusive, depois que eles trocarem carga ali, como um vai ficar positivo e outro negativo, a gente aprendeu que os opostos se atraem. Essas partículas ainda vão se atrair, essas cargas vão se atrair. Então tá errado, nossa resposta é a letra D, tá bom? Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação ao conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais.
Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais da bobina. Ô, gente, o que acontece? Deixa eu mostrar para vocês aqui um aplicativo interessante para a gente interpretar legal essa situação que foi falada, tudo bem? E aí depois a gente analisa ali as alternativas e discute direitinho. Eu tenho aqui, deixa eu colocar para vocês um voltímetro, tenho espiras, como ele falou ali, deixa eu até fazer uma coisa, deixa eu aumentar o número de espiras ali, mudar o tamanhozinho delas e vai ficar um pouquinho melhor para a gente interpretar as coisas, tá? Enfim, voltando, eu tenho essas espiras, o voltímetro. Ele falou de queda d'água ou através de geração de vapor, mas enfim, tanto faz. O que ele diz ali é o quê? A gente tem aqui um ímã, tudo bem? Percebe, deixa eu mostrar para vocês ali, ó, o campo magnético gerado por esse ímã passando por dentro das espiras, tudo bem? E eu vou gerar um movimento relativo entre o ímã, tudo bem? E essas espiras aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou abrir essa torneira, ó lá, e tô deixando a água cair. Aí eu tenho ali a indução eletromagnética, certo? Percebe que o ponteirinho está marcando ali uma determinada tensão elétrica, uma determinada voltagem. Eu vou pausar aqui para você poder concentrar no que eu vou falar. O que acontece, gente? Ó, a força eletromotriz induzida, a gente usa a letrinha E para representar. Deixa eu só mudar a cor para vocês aqui, que não ficou muito bom para você ver esse azulzinho, né? Pronto, tá aqui, ó. A força eletromotriz induzida E é dada pela variação do fluxo magnético com o passar do tempo, tá? Essa equação a gente até costuma escrever ela em módulo, porque senão aparece um sinalzinho ali que tem a ver com sentido de corrente, mas isso não interessa pra gente agora. Basicamente é o quê? Se eu quero aumentar ali essa força eletromotriz induzida, eu preciso fazer o quê? Uma variação do fluxo maior com o passar do tempo. Tudo bem? Como que eu posso conseguir uma variação maior, né? Eu posso fazer, vamos voltar na figura, ó. Olha o ponteiro medindo a voltagem ali. Eu posso abrir mais essa torneira. Porque se eu abrir mais essa torneira, percebe que a rodinha d'água ali está girando mais rápido, o ímã está girando mais rápido, e olha a tensão ali, né? A voltagem ali, a DDP, como ela foi maior. Então, o que eu preciso? É aumentar essa frequência de giro, tudo bem? Fazendo com que o tempo de uma volta seja menor. E a partir daí a gente consegue então uma força eletromotriz maior. Então, em outras palavras, o que a gente fez ali? Ó, eu posso dizer para vocês tranquilamente que a gente fez assim. A gente fez essa parcela aqui aumentar, né? Ou seja, a gente aumentou a variação do fluxo magnético, gerando uma força eletromotriz induzida maior, como através, né, do aumento dessa frequência de giro ali da bobina. E eu posso, né, continuar aumentando isso cada vez mais, tá? Percebe a tensão que está marcando ali no voltímetro? Se eu abrir mais ainda essa torneira, olha lá, ó, tá vendo que ele vai nos extremos, esse ponteiro. Ou seja, eu consigo uma tensão ainda maior, tá bom? Bom, pessoal, vamos voltar ali então para a nossa questão. Deixa eu só colocar ela na tela de novo ali para vocês, para a gente poder analisar o que a questão pediu direitinho, tá? Então vamos lá. Ele fala ali assim, deixa eu ler direitinho com vocês lá. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais da bobina resulta do quê? Do que resulta, né, esse aumento da força eletromotriz? Do aumento do intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo por meio de uma diminuição da velocidade do eixo de rotação. Não, é tudo ao contrário, né? É uma diminuição do tempo em que elas ficam ali através de um aumento da velocidade ali do eixo de rotação. Então tá tudo errado ali. Opa, essa corzinha não deu nem para você perceber que eu risquei ali, né? Tá tudo errado ali. Letra B. Ele fala que é através do aumento do fluxo magnético através das bobinas. No aumento do fluxo, é aumento da... Olha aqui, ó, gente. Delta. Delta é uma variação. Tá aqui, ó. Aumento da variação do fluxo magnético, tá bom? Seguindo. Então, mas deixa eu ler direitinho a letra B. Aumento do fluxo magnético através da bobina por meio de um aumento da sua área interna exposta ao campo magnético. Não, também não tem relação com o que a gente falou. Letra C.
o aumento da intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas, por meio da aplicação de campos magnéticos mais intensos. Gente, não basta a gente aplicar um campo mais intenso, eu tenho que ter, como eu falei aqui, uma variação do fluxo magnético, tá bom? Letra D. O aumento da rapidez com que o fluxo magnético varia. Opa, ó, gostei dessa palavrinha aqui, ó. O aumento da rapidez com a qual ele varia. Um aumento da variação. É uma palavra-chave para a indução eletromagnética, tá bom? Através das bobinas, por meio de um aumento da sua velocidade angular. Velocidade angular quer dizer que ele está girando mais rápido, só isso, né? Então, perfeito, nosso gabarito é a letra D, mas vamos ver qual que é o problema da letra E. A letra E fala assim, ó. Devido ao aumento da resistência interna do condutor que constitui as bobinas por meio do aumento da espessura dos terminais. Gente, olha só, se a gente quiser falar de resistência elétrica ali dos condutores, a gente usa a equação da segunda lei de Ohm, que R é igual a ρ vezes L sobre A. Se eu aumentar a espessura, como ele falou ali, gente, um aumento da espessura aumenta a área da seção transversal e diminuiria a resistência elétrica. E além de não explicar o fenômeno que a gente falou, a relação, né, de um aumentar o outro diminuir que ele falou está errada. Então, a nossa resposta também, né, não tem como ser essa, por isso nosso gabarito é mesmo a letra D, tá bom? Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um anteparo o espectro solar obtido com um prisma, colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou, nos dados obtidos, que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequências. Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou o dispositivo apresentado na figura. Esse aparato, 5 recipientes contendo água à mesma temperatura inicial e separados por um material isolante térmico e refletor, são posicionados lado a lado, A, B, C, D e E, no interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra o aumento da temperatura e a afere em cada recipiente. Gente, vamos colocar a figura ali para ver do que ele está falando para a gente. Então, basicamente é o quê? A gente tem a luz solar vindo aqui, ó, tudo bem? Daí ela passa no prisma, vai se separar nas várias cores do espectro, onde a gente tem aqui, ó, o vermelho de um lado, o violeta do outro, né? Para a gente resolver essa questão é legal a gente lembrar aquela sequência que vai do vermelho até o violeta e também tenho que lembrar o que, ó, se eu colocar para vocês uma escala aqui, deixa eu anotar assim, ó, de frequência, a gente tem as cores, né, da luz visível, aonde eu vou ter aqui o vermelho, né, como ele falou, aqui eu vou ter o violeta, mas se você observar, nas caixas A, B, C, D e E, eu tenho um raiozinho à esquerda do vermelho, ou seja, com uma frequência um pouquinho menor que a do vermelho, e um outro à direita do violeta com uma frequência um pouquinho maior que a do violeta, tudo bem? E é isso que às vezes induz um pouquinho a gente ao erro, não pode bobear. Lembra que com frequência menor que a do vermelho, a gente tem os raios infravermelhos e com frequência maior que a do violeta, a gente tem os raios ultravioleta, tudo bem? E eu tenho que lembrar para resolver essa questão, para descobrir qual caixinha vai aquecer mais, preciso lembrar o quê? Que a transferência de calor, né, de um lugar por outro, por ondas eletromagnéticas, que é o que vem ali junto com a luz solar, né? Ocorre na faixa dos raios infravermelhos. Então, a principal fonte de transferência de calor ali são os raios infravermelhos. Todas as cores de luz vão causar um pouquinho de aquecimento? Vão, tá? Mas calor para valer são os raios infravermelhos. Então, pessoal, deixa eu passar para vocês ali para a próxima tela para a gente dar uma olhadinha nas alternativas. Ele fala assim, em qual dos recipientes a água terá maior temperatura no final do experimento? Deixa eu colocar para vocês a caixinha de novo ali. Olha só, se a gente tem a transferência de calor ocorrendo na faixa dos raios infravermelhos, então vai ser aquela caixa que está o quê? Antes da caixa onde está batendo a luz vermelha. A caixa onde está batendo a luz vermelha está aqui, ó, ele disse é a caixa B.
Então a que mais vai aquecer é a que recebe os raios infravermelhos, que vai ser pra gente a caixa A. Aqui estão os raios infravermelhos, tudo bem? Por isso, nosso gabarito aqui é a letra A. Tudo bem, pessoal? Uma coisa que a gente precisa ter em mente, até antes da gente ler a questão, é o seguinte. Num refrigerador, a gente tem basicamente algumas mudanças de estado físico, tudo bem? Tem um fluido que circula ali dentro do sistema, igualzinho, por exemplo, como acontece num ar-condicionado, tudo bem? Bom, esse fluido tem hora que ele está no estado líquido. Deixa eu anotar aqui, ó. Líquido, tudo bem? E tem hora que ele passa para o estado gasoso. Deixa eu anotar aqui com vocês, ó, vapor, tudo bem? Então, ocorrem ali algumas mudanças. As mudanças são o quê? São de líquido para vapor, tudo bem? Que é a vaporização. Ali, no caso, o nome mais específico que a gente pode dar é evaporação, tudo bem? E a gente tem aqui também de vapor para líquido, que é a condensação, tudo bem? Eu queria, para te ajudar a lembrar isso, né, na hora da gente analisar, lembrar assim, ó, qual que é a função em relação à troca de calor de cada uma delas, tá? Por exemplo, quando você pega água e põe na panela para ferver, ou seja, para passar de líquido para vapor, você não tem que acender o fogo? Opa, isso é para você lembrar que para líquido virar vapor, ele vai fazer o que? Ele vai absorver calor. Então, aqui nesse processo, o calor, ele é absorvido. Tudo bem? Agora, para o vapor virar líquido, o que acontece? Ó, se você pegar um copo com água gelada, daqui a pouco o copo ele tá todo molhadinho em volta. Tem gente que fala que o copo sua, né? Ou o copo soa. Não, gente, ele não vai suar, tá? Ele não tem como passar líquido ali através do vidro. Então, o que vai acontecer ali é o quê? É que isso vai no copo gelado, aquela umidade vai condensar, mas ela só condensa se o copo estiver gelado, com líquido gelado ali. Por quê, gente? Porque para condensar, o vapor ele precisa perder, né, calor. E como é que ele vai perder calor? Ele vai perder calor para uma superfície gelada, tudo bem? Então, na condensação, acontece o quê? O calor, ele é liberado. Tudo bem? É um conceito importante aí pra gente. Mas enfim, vamos lá ler o enunciado. No enunciado ele fala assim: os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em um local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. Por quê, gente? Porque lá na parte de trás do refrigerador é a parte onde tem uma peça que a gente chama de condensadora. Por quê? Porque é a parte ali atrás onde ele vai liberar calor, onde ele vai jogar calor para fora, vai jogar calor para o ambiente. E aí, se ele estiver recebendo calor, né, ou estiver exposto ao sol, o que vai acontecer é que ele vai ter dificuldade de jogar calor para fora. Na verdade, ele vai começar a receber calor. E aí ele não vai funcionar direito, o motorzinho dele vai ter que funcionar muito mais, vai desgastar, vai estragar esse refrigerador, tá bom? Enfim, vamos dar uma olhada ali no enunciado. Ele fala assim: o não atendimento dessa recomendação resulta em aumento do consumo de energia. Verdade, né? Vai funcionar muito mais ali o motorzinho dele. Vamos lá. Ele fala por quê? É porque o fluxo de calor por condução no condensador sofre redução considerável. Não, gente, né? Não é porque tem redução da troca de calor por condução ali, né? A condução ocorre entre o fluido e a parede daquela superfície metálica. O que acontece é porque ele está ganhando calor e ao ganhar calor ele não consegue jogar calor para fora, vai ter que fazer com que o motor trabalhe muito mais. Então tá errada a letra A. Letra B. A temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente. Gente, se ela diminuísse mais rapidamente, significaria que ela estaria conseguindo liberar calor. Então não é isso, tá errado, tá bom? Letra C.
O fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador. Gente, o refrigerador, né? Qualquer geladeira ela tem as paredes isoladas termicamente. Então não é o fato de estar ganhando o calor de fora que vai fazer a temperatura aumentar muito lá dentro do refrigerador. Tudo bem? Claro que um pouquinho de troca de calor sempre tem, mas não é isso que acontece. Então tá errado aqui. Letra D. A liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. Perfeito, né, gente? Essa condensação, essa liquefação da substância, ela vai exigir o quê? Que o compressor fique trabalhando por mais tempo, com que gaste, né? Daí, logicamente, mais energia elétrica. Então, tá certo esse item aqui. Tudo bem? Item D. Item E. As correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade. Não, gente, olha só, corrente de convecção, convecção lembra que é fluido em movimento. Para a corrente de convecção ser difícil, você teria que fazer o quê? Teria que colocar ele dentro de um móvel, por exemplo, ali. E mesmo assim ele pode ser projetado para que isso ocorra. A convecção não é determinante para as trocas de calor ali no refrigerador. Basta que ele tenha, que ele não fique recebendo, né, calor de um meio externo, como foi dito ali no enunciado, tá? Então, o item E também está errado. O nosso gabarito é mesmo a letra D, tá bom? Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostra na figura onde o mergulhador se abrigou. Tá aqui, gente, ó. Então tá aqui o bolsão de ar, tudo bem? E ele mostra que esse bolsão de ar está a 50 metros de profundidade. Ele dá pra gente ali a pressão atmosférica também. Bom, vamos adiante, vamos ver o que ele passa ali pra gente. Ele diz ali, durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão, tá aqui, ó, descompressão, antes de retornar à superfície para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação da pressão. Então assim, ó, gente, o gráfico vai mostrar quanto tempo ele tem que ficar descomprimindo, né, para a variação da pressão que ele vai sofrer. Percebe uma palavrinha importante aqui, ó, que ele falou de variação da pressão. O que eu tenho que pensar? Lá na superfície eu já tenho a pressão atmosférica, então o tanto que a minha pressão vai variar, ela variou só com a profundidade do líquido. Tudo bem? Eu não preciso levar a pressão atmosférica em consideração, porque ele só quer saber o que varia. Então aqui eu tenho pressão atmosférica, quando eu mergulho, eu tenho pressão atmosférica mais X. O que me interessa é esse X, essa variação, que é o que ele falou pra gente aqui, tudo bem? Bom, agora vamos ver o que a questão quer da gente ali, tá? Ele fala assim, considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10, lembra, m vezes segundo na menos 2, esse menos quer dizer que o segundo vai lá para baixo, né? Então fica metros por segundo ao quadrado. E que a densidade da água seja 1000 kg por metro cúbico. Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ficar submetido? Gente, deixa eu voltar com vocês aqui no gráfico, olha só. O gráfico me dá o tempo em minutos de descompressão. Então, como que eu acho esse tempo? A questão mostra pra gente ali que a gente acha esse tempo, né, em função do quê? Da variação da pressão. Então, basta a gente encontrar o quê? Qual foi a variação de pressão sofrida ali, tudo bem? Em termos da profundidade, para a gente poder encontrar o quê? Para a gente poder encontrar esse tempo necessário aí, tá bom? Bom, para isso, deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar para vocês aqui a figura de novo e vamos determinar então, para depois a gente encontrar o tempo ali, essa variação da pressão. Pessoal, aqui ó, desse ponto até esse aqui ó, eu tenho uma variação de pressão. Essa variação da pressão é a pressão causada pelo líquido, simples assim. Então, a pressão do líquido vai dar para a gente P é igual à densidade do líquido ρ, eu vou usar ρ porque ele usou ρ aqui também, tá? Vezes G, que é a gravidade, vezes o H, que é a profundidade. Então, gente, essa pressão vai dar para a gente, ó, a densidade, ele já deu no sistema internacional, tá ali, é 1000 kg por metro cúbico. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e a profundidade está aqui, ó, gente, 50 metros. Então vamos colocar lá, ó, 50. Tudo bem?
Quando a gente faz essas contas aqui, vai dar assim, ó, 50 vezes 10 é 500, vezes 1000 vai dar 500 mil. Ó, como a gente está usando tudo no sistema internacional, fica 500 mil Pascal, tá certo? Agora eu queria dar uma olhada com vocês no gráfico e uma coisa que a gente sempre tem que ficar atento, e não é só na prova, vou colocar aqui, deu, que a gente sempre tem que ficar atento e não é só na prova do Enem, em todo o vestibular que você for fazer, é a questão de unidades. Ô, gente, se liga numa coisa aqui, ó. Ele colocou pra gente essa variação da pressão, ó, em quilopascal. Eu preciso lembrar que quilo é 1000, tudo bem? Então, eu não tenho 500 mil Pascal. Então, vai ser aqui, ó, 500, no lugar do 1000 eu vou colocar quilo. Por isso que eu vou colocar para vocês que essa pressão, ela variou ali, o quê? 500 quilopascal. Daí eu vou achar lá no gráfico o quê? Aonde que tá o 500? Tá aqui, ó, 500. Vou subir uma linha aqui, aonde toca na minha curva lá do gráfico, eu sei que eu tenho que puxar ali para o lado o valor do tempo. Tudo bem? Ou seja, a partir do gráfico, a gente achou que o tempo de descompressão vai ser um tempo de 60 minutos. Tudo bem, pessoal? Bom, com base nisso, vamos dar uma olhadinha ali nas alternativas. Gente, deixa eu só fazer uma coisa aqui, eu vou só apagar essas anotaçõezinhas aqui, para a gente não deixar muito carregada ali a nossa tela, tá? E vamos lá então nas alternativas. Ele quer saber direto em minutos mesmo, né? Então tá aqui, ó, 100 minutos não, 80 não, 60 minutos tá certo. Nosso gabarito é a letra C, né? A letra D e E estão erradas ali também. Tá bom? Então, a única sacada importante para a gente matar essa questão é isso. É perceber que ele está falando que da variação da pressão. E a variação da pressão ocorre só pelo líquido, porque a pressão atmosférica já existia ali em cima, né? Ela aumentou só com a profundidade do líquido. Então, é só isso que a gente tem que ficar ligado. Pessoal, vou começar lendo com vocês aqui o enunciado, então, e já fazendo algumas anotações, tá? A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala 1:100. Usando os mesmos materiais. Gente, essa informação mesmos materiais é importante, porque significa que a densidade, né, é exatamente a mesma, tudo bem? Bom, vamos lá, seguindo. Cada dimensão linear em escala 1:100 do monumento real. Então ele está te dizendo o quê? Ó, que escala linear, vamos usar comprimento, né? Que o comprimento da torre é igual a 100 vezes o comprimento de uma mesma dimensão no modelo. Isso significa essa escala de 1:100. Ele acabou de contar isso pra gente. Daí ele falou assim, ó. Considere que a torre real tem uma massa emissão da torre e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão P da torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa M e exercerá uma pressão P. Tudo bem? Maravilha. Agora vamos lá seguir. Ele fala pra gente ali no enunciado o seguinte. Ele diz: como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão entre as pressões? Pressão da torre e pressão do modelo. Bom, gente, pressão a gente sabe, deixa eu anotar com vocês aqui, ó, que pressão é força sobre área, tudo bem? Que força essa torre consegue fazer? A força que ela consegue fazer é o quê? É o próprio peso, não é isso? Então fica peso sobre área. Se a gente for continuar aqui do lado, a gente ainda pode anotar o quê? Que pressão fica peso é massa vezes gravidade, tudo bem? Isso sobre área, tá bom? Bom, pessoal, agora o que acontece? Essa massa, ele até disse pra gente a emissão da torre, né? Emissão do modelo, mas as respostas não estão em função dessas massas. E o que a gente pode comparar ainda? Lembra que a gente falou agora há pouquinho que elas são feitas do mesmo material?
Se são do mesmo material, tem o que? A mesma densidade. Opa, então eu posso usar densidade para fazer essa comparação. Mas qual a relação entre massa e densidade? Você lembra? Ó, deixa eu anotar até em outra corzinha aqui pra gente. A gente sabe que assim, ó, densidade é massa por volume. Então, se eu isolar a massa, eu posso escrever que massa é densidade vezes volume. O que eu vou fazer, gente? Eu vou substituir isso aqui, ó, no lugar da massa. Então, eu posso escrever para vocês uma equação que me diz aqui, ó, que pressão é densidade vezes volume, tá aqui, né? Vezes a gravidade pela área. E qual é a vantagem da gente escrever dessa forma? Olha só, a grande vantagem é o seguinte: densidade a gente sabe que é a mesma para a torre e para o modelo, porque é o mesmo material. Opa, então já é algo que a gente vai poder comparar na hora de dividir uma pela outra. A gravidade é a mesma, tudo bem? Então já é outra grandeza que vai acabar sumindo dali. Agora, gente, olha que legal. Volume. Eu não sei a relação dos comprimentos, então consigo achar a relação do volume. Não sei a relação dos comprimentos, consigo achar a relação entre as áreas para resolver legal essa questão. Então vamos fazer o seguinte, a partir do comprimento, vamos achar essas relações de volume e área? Bom, para a gente fazer isso, quero escrever para você assim, ó, comprimento da torre ó, 100 é 10 ao quadrado, eu vou usar a potência de 10, tá? Vezes o comprimento do modelo. Agora, gente, rascunhozinho aqui, ó. Se eu vou trabalhar com uma área, né? Ó, pega uma figura quadradinha ali. Se eu tenho L aqui e L aqui, para achar a área, você concorda que é só fazer L elevado ao quadrado? Opa, aqui eu não tenho L? Então, vamos pegar essa relação aqui e vamos elevar ela ao quadrado. Então assim, ó, vou escrever para vocês de novo aqui com outra cor, ó. O L da torre é 10 ao quadrado, o L do modelo. Ó, vou elevar isso aqui, os dois lados, né? Tem que elevar os dois lados na mesma potência, para continuar verdadeira essa igualdade. Então vai ficar o quê? Que o L da torre ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, a gente faz o quê? A gente multiplica as potências, fica 10 na quarta, L, ó, do modelo ao quadrado. Mas L ao quadrado não é área? Então eu posso dizer o quê? Que ó, no lugar do L ao quadrado, deixa eu até mudar a corzinha de novo para vocês aqui. Ó, no lugar do L ao quadrado, eu posso escrever área. Então aqui vai ficar área da torre é igual a 10 na quarta. Ó, aqui eu posso escrever área também no lugar de L ao quadrado. Vai ficar para a gente área do modelo. Então essa informação aqui é importante. Tudo bem? Vou fazer a mesma coisa, gente, que eu fiz para área, vou fazer para volume. Ó, volume, deixa eu desenhar um cubo para vocês aqui, tá? Ó, no cubo, se eu tiver esse lado valendo L, esse lado valendo L e a profundidade valendo L, como é que a gente acha o volume do cubo? O volume é só fazer L vezes L vezes L. Então vai dar L elevado ao cubo. Ou seja, eu vou pegar, gente, aqui, ó, de novo, essa relaçãozinha é L da torre é igual a 10 ao quadrado L do modelo e vou elevar os dois lados ao cubo. Ó, aqui é o cubo e aqui é o cubo. Tudo bem? Aí vai ficar comprimento da torre ao cubo é igual a 10 ao quadrado ao cubo, a gente faz o quê? Conserva o 10 e multiplica as potências, fica 10 na 6. E aqui vai ficar comprimento do modelo ao cubo. Ô, gente, uma coisa aqui, ó, deixa eu trocar a corzinha aqui. O volume não é o L ao cubo? Então, no lugar do L ao cubo, eu vou escrever que o volume da torre é igual a 10 na 6. Ó, no lugar do L ao cubo aqui, eu vou escrever que é o volume do modelo. Então, ó, percebe que eu tenho essa relação e tenho essa relação, tudo bem? Eu vou precisar desse espaço aqui, tá, da tela. Então, ou você pausa o vídeo e copia ou dá um print ali, tá bom? Bom, considerando que você já fez essa anotação, eu só vou copiar, como a gente vai precisar depois ali, ó, área da torre, 10 na 4, área do modelo. E volume da torre é igual a 10 na 6, volume do modelo, tá bom? Bom, feito isso, gente, vou apagar todas essas anotaçõezinhas aqui.
para a gente usar esse espaço para finalizar a questão. E vou anotar a relação vou apagar, tá? Essa relaçãozinha da densidade, copia também ou usa aquele printzinho da tela que você deu, tá? Gente, seguindo então agora nossa análise, tá? Eu quero dividir o quê? Eu quero dividir, ele pediu que a gente fizesse pressão da torre dividido pela pressão do modelo. Então eu vou dividir essas duas equações. Eu vou aplicar o que eu tenho aqui, tanto para a torre quanto do modelo. Então vai ficar assim, ó, é densidade da torre vezes volume da torre vezes a gravidade, que é uma só, dividido pela área da torre. Aqui embaixo vai ser o quê? Vai ser densidade do modelo vezes volume do modelo vezes gravidade dividido pela área do modelo. Gente, seguindo, ó, pressão da torre dividido por pressão do modelo, tá? O que eu posso fazer quando eu tenho aqui, ó, uma fração dividindo a outra? Eu posso escrever a de cima exatamente igual e passar a de baixo multiplicando só que invertida. Então vai ficar assim, ó, é densidade da torre, volume da torre vezes gravidade dividido pela área da torre. E essa parte aqui de baixo, ó, eu vou escrever ela multiplicando, só que invertida. Então vai ficar assim, ó, é área do modelo dividido por densidade do modelo, volume do modelo, gravidade. Aí, gente, olha que beleza, ó. Gravidade com gravidade simplifica. Como eles são feitos do mesmo material, né? Eu destaquei com vocês lá no início do enunciado, a gente sabe que a densidade é a mesma, certo? Então sobrou isso aqui. Vamos continuar fazendo o seguinte, então, ó, pressão da torre por pressão do modelo é igual a... Gente, volume da torre, tá? Ó, a gente sabe aqui que volume da torre é 10/6 volume do modelo. Então, eu vou escrever assim, ó, é 10/6 volume do modelo. Vezes área do modelo, eu vou deixar assim mesmo. Aqui na parte de baixo, área da torre. Gente, área da torre a gente sabe aqui, ó, que é 10/4 área do modelo. Isso vezes o volume do modelo. Agora, gente, olha que beleza, né? Ó, área do modelo com área do modelo simplifica. E volume do modelo com volume do modelo simplifica também. Aí, toda essa conta gigante que a gente tinha ali vai ficar o quê? Vai ficar pressão na torre por pressão do modelo. Ó, ficou essa divisão de potência de 10. O que a gente sabe? Conserva a base, que é 10, e subtrai, gente, ó, deixa eu destacar para vocês coloridinho aqui, ó, subtrai essas potências, faz o 6 menos o 4. Vai dar pra gente 10 ao quadrado. Não tem unidade, porque é pressão dividido por pressão, então essa daqui é a resposta que a gente estava procurando, tudo bem? Por isso, nosso gabarito é a letra C. Gente, questão bem difícil, na minha opinião, tá? Uma questão que deve ter um índice de acerto bem baixo, porque ela envolve uma análise, né? Um algebrismo muito grande, muita equação, trabalhando, simplificando. Se ligar que aquela relação 1 para 100 do comprimento, né? Que é 1 para 10 ao quadrado, vai se transformar numa relação para 10 a quarta de área e 10/6 a relação de volume, tudo bem? Por isso é importante que a gente esteja assim bem atento com isso aí, tá bom? Pessoal, tchau, tchau e até a próxima.